Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal e eu já vou começar te mostrando tudo que vai ter no vídeo de hoje. O vídeo de hoje podia ser um curso pago, mas de graça aqui no YouTube. Você vai aprender como criar uma API do zero com Node e Express, tecnologias mais utilizadas no mercado. Vai aprender a parte de como pegar uma senha e criptografar ela para ficar mais seguro o seu sistema. Falando de sistemas seguros, a gente vai aprender como você ter rotas públicas e privadas utilizando a autenticação com token JWT. A gente vai utilizar um banco de dados que é o Mongo e vai utilizar uma ferramenta que é o Prisma para nos auxiliar a guardar e recuperar dados do nosso banco de dados. Além disso, eu de você se inscreveria agora no canal. Sabe por quê? Na próxima aula aqui, a gente vai pegar nosso back-end aqui, nosso servidor, e vai conectar no front-end. A gente vai aprender como no front-end a gente lida com essas rotas públicas, privadas, como que o usuário loga, mas a área logada só alguns podem acessar. Enfim, a gente vai entender tudo sobre isso, back-end na aula de hoje, na próxima aula, front-end, JWT de ponta a ponta. Eu sou Rodolfo Mori e se prepare para mais um vídeo do canal. Vamos lá então, botar a mão na massa que esse vídeo tá muito legal. Só um detalhe muito importante. Algumas aulas atrás no canal, eu fiz um curso de Node e de React. Nesse curso de Node que eu fiz aqui no canal, do gratuito que você pode ir lá assistir, eu expliquei vários conceitos bem introdutórios. Na aula de hoje, como tem muito conteúdo, alguns conceitos introdutórios eu vou passar por eles mais rápido. Então, se em algum momento você travar ou não entender algo que eu estou fazendo, corre lá nesse outro vídeo que ele é bem mais mastigado em questão de teoria, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aqui de baixo, vou deixar aqui no card, que vai te ajudar bastante, ok? Ah, e lembrando também, ó, aqui embaixo, sempre o primeiro link da descrição é um link para te ajudar com programação. Sempre vai ter algo para te ajudar, beleza? Então já tô aqui com o meu VS Code aberto, bora botar a mão na massa. Se você não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, se inscreva aí e deixa aquele like, porque esses vídeos dão muito trabalho, mas vocês merecem. E eu mereço o like, não mereço? Fechou. Estou aqui com o meu VS Code aberto e aí a gente tem várias missões aqui na aula de hoje. Então a primeira missão vai ser criar uma API do zero com Node Express, e aí a gente vai marcando e ticando cada um desses pontos aqui que a gente vai dominar. Tô com o meu VS Code aberto, você escolhe uma pasta aí no seu computador, abra também aqui embaixo o seu terminal, vai aqui em cima terminal, novo terminal, e bora iniciar o nosso projeto. Para iniciar um projeto Node, eu preciso ter um Node instalado. Então se você não tá com o Node instalado, vai lá no Google, Node, instala o Node aqui, ó, é de graça, facinho. No vídeo introdutório eu expliquei mais a fundo tudo isso, você pode ir lá se você ficar confusa, e aí você dá um npm init -y, e aí ele vai criar o nosso packed.json, que é o arquivo principal ali do nosso projeto, que é o arquivo onde vai ter as informações do nosso projeto, tudo mais, beleza? Agora eu vou criar o nosso primeiro arquivo, que vai ser o server.js, tá certo? Aqui dentro vai ficar algumas informações importantes do nosso projeto também, beleza? Primeiro passo que a gente precisa é instalar o Express. O Express é uma biblioteca, eu expliquei mais sobre ela no vídeo passado, então npm install express, beleza? O Express é uma biblioteca que nos ajuda a criar APIs, a parte de rotas que a gente viu bastante na aula passada. O Express ele facilita a nossa vida. As bibliotecas servem para isso. Elas trazem várias coisas prontas para a gente não ter que fazer tudo na mão do zero. Beleza? Express instalado. Normal, ele vai criar aqui a nossa Node Modules, que eu expliquei na aula passada o que é, o packed.lock.json, que também você não vai precisar mexer aqui. E agora a gente vai importar o nosso Express. Para isso, eu escrevo assim, ó, import express from Express. Desta forma aqui, simples, direto ao ponto, beleza? Importei o Express, ponto importante. Eu preciso fazer um detalhezinho. Por quê? Essa forma de importar é uma forma mais moderna. Antigamente, a gente importava assim, ó. Const Express é igual a require Express. Pode ser que em alguns projetos mais antigos você veja isso. Para que nós utilizemos dessa forma moderna, a gente precisa mudar uma configuraçãozinha no packed.json. Eu vou aqui no packed.json, pode ser aqui debaixo do main mesmo. A gente vai colocar uma opção que é o seguinte, a gente vai colocar o type, aqui, ó, type como model, tá bom? Não esquece da vírgula aqui, bonitinho, type como model, salvei aqui e beleza. O Express já está importado. E aí, normalmente, o que a gente faz? Quando a gente importa o Express, a gente deixa ele guardadinho numa variável para facilitar a gente utilizar o Express. Eu vou criar uma variável chamada app, e aí eu vou fazer o seguinte, vou deixar o Express aqui dentro de app. E aí, o próximo passo é a gente escolher uma porta do nosso computador para que nossa API, para que nosso servidor rode. Eu vou escolher a porta 3000, então para isso eu coloco aqui no final, app.listen, porta 3000. Agora o Express está rodando na porta 3000.
beleza? E se você quiser fazer uma graça, você pode fazer o seguinte, ó. Aqui depois da porta, você pode fazer o seguinte. A gente coloca aqui uma arrow function, tá bom? Isso aqui é uma função, tá bom? Uma forma resumida de colocar uma função. E aí você pode colocar aqui um console.log. E aí toda vez que você rodar o servidor, vai aparecer essa mensagem que você colocar aqui. Por exemplo, servidor rodando. Vou colocar até um emoticon aqui, ó. Vou colocar aqui sei lá, um foguete. Pronto. O servidor tá rodando aqui. Beleza? Salvei aqui. Por enquanto não tem uma rota, não tem nada, não tem banco de dados. A gente tá só começando, mas a gente pode rodar o nosso servidor. Eu vou colocar aqui, ó, node --watch. Por que --watch? Conforme a gente for alterando alguma coisa, ele já reinicia o servidor para nós. E eu vou colocar o nome do nosso arquivo, que é o nome principal, que é o server.js. Vou rodar aqui, e aí você pode perceber, ó, que apareceu aqui a mensagem, servidor rodando. E se eu mudar qualquer coisa aqui no meu código, colocar aqui qualquer coisa, e salvar, ele automaticamente, ó, já restarta o nosso servidor, beleza? Só que agora a gente tem algumas missões para a Ara fazer. A gente tem que criar a nossa API, beleza? E aí a nossa API, ela vai ter algumas coisas, né? Ela precisa ter uma rota para o usuário se cadastrar, uma rota para o usuário se logar, e depois vai ter rotas privadas, por exemplo, para listar os usuários e tudo mais. Então a gente precisa criar aqui, no mínimo agora, 3 rotas. 3 rotas. Uma para o usuário se cadastrar, uma para o usuário fazer login e outra para listar usuários, tá certo? Mas a gente vai utilizar o token JWT. O token JWT, ele nos auxilia a escolher entre rotas públicas e privadas. Como assim? Bem, uma rota de login é uma rota pública. Qualquer pessoa pode acessar essa parte de login. Uma rota de cadastro, mesma coisa. Qualquer um pode acessar. Mas, quando você loga, você vai entrar numa área restrita, né? Você fez um login ali. E as áreas restritas são rotas privadas. Então, por exemplo, deixa eu só trocar aqui pra gente ficar mais claro. Ó, por exemplo, a gente vai criar aqui 3 rotas, né? Então, a gente vai ter as rotas públicas, por exemplo, que é a rota de cadastro e login, e a gente vai ter as rotas privadas. Por exemplo, uma rota de listar usuários, ou depois, chegando lá, a gente vê o que a gente vai fazer. Mas essas aqui são as rotas que a gente tem que criar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um cadastro para o usuário se cadastrar. Depois, a gente tem que verificar, quando o usuário quiser logar, se a senha dele está certa, se o login está certo. A gente vai aprender como encriptografar senhas. E depois a gente vai utilizar o token. Por quê? Toda vez que um usuário ele logar no sistema, depois a gente vai ver como isso funciona na prática, ele vai receber um token. E aí, quando ele tentar acessar uma rota privada, ele só vai conseguir acessar essa rota se ele tiver na mão o token, tá certo? Então, vamos botar a mão na massa. No vídeo passado, a gente, para criar uma rota, a gente colocou aqui, ó, o app e saiu criando as rotas aqui mesmo, né? No server. Nesse vídeo, eu quero já avançar mais com você, para fazer uma coisa mais robusta, mais profissional. Então, a gente vai criar uma pasta de rotas. Vou criar uma pasta de rotas. E aí, aqui dentro, a gente vai criar arquivos separados para as rotas privadas e para as rotas públicas, tá bom? Então, eu vou criar primeiro o arquivo das rotas públicas, chamar de public.js, que são as nossas rotas públicas. Então, a gente vai começar criando estas rotas aqui, ó, de cadastro e de login. Depois a gente vai para a de listar usuários. Esse arquivo aqui ainda é o principal da minha aplicação, ó. É ele que eu chamo aqui. Então, a gente vai criar a rota aqui e depois a gente importa a rota aqui dentro. Vocês vão ver que vai ficar bem mais organizado do que da aula passada e também vai ficar melhor para a gente enxergar o nosso código. Como aqui é outro arquivo, um arquivo separado, eu preciso de novo, ó, importar o express lá from express. Tá certo? Preciso importar de novo o Express, beleza? Aí aqui dentro, eu não... Ó, aqui eu vou usar várias coisas do Express, então eu importei tudo. Aqui nas minhas rotas, eu só vou utilizar a parte de roteamento. Então eu vou criar uma variável, que você pode dar o nome que você quiser. Eu vou chamar de router. E lá de dentro do Express, eu não vou importar tudo. Eu só vou importar a parte de roteamento, de rotas, ó. Então eu só vou importar aqui o router. E aqui vai ser mais ou menos parecido com o que a gente fez na aula passada. A gente vai criando nossas rotas. Então eu vou criar a rota de cadastro. E aí eu pego o meu router. E aí eu escolho o tipo da rota, se é get, se é post, se é put. A gente viu isso em detalhes na aula passada. No meu caso, a primeira rota vai ser do tipo post. Aqui o endereço dela vai ser /cadastro. E aí eu vou ter o rec, o res, dessa forma. Rodolfo, o que é esse rec res e como isso funciona? A aula passada eu expliquei em detalhes, tá? Mas lembrando que isso aqui é uma biblioteca, tá? A gente tá seguindo as regras do Express. Ó, eu tô utilizando o Express. Quando eu utilizo uma biblioteca de terceiros, eu tenho que seguir a regra deles. A primeira vez que eu vi esse rec res, eu falei, meu, que bruxaria é essa? Só que você tem que entender que isso aqui não é bruxaria. Isso aqui é a forma, a pessoa que criou o Express falou assim, olha, o Express funciona dessa forma. E a gente tem que seguir, certo? Perfeito? Então, vamos seguir aqui o que o Express manda. Aí aqui dentro do Express, a gente vai já
criar o nosso banco de dados. Mas por enquanto, a gente já pode ver se a rota está funcionando. Eu vou criar aqui, vou pegar as informações de usuário e elas vão vir lá de rec.body. Na aula passada a gente aprendeu, né, o que vem aqui dentro desse rec, aqui é a requisição e resposta, ou seja, o que chega para mim e o que eu respondo. Então, dentro da nossa requisição, dentro do que vem para nós na nossa rota, eu vou pegar as informações que vem pelo body, que ali dentro vai ter as informações do usuário. A gente não vai tratar agora essas informações, não vai fazer nada disso, eu só vou dar uma resposta. Então, eu vou pegar o res e a gente vai dar uma resposta para quem está perguntando, só para a nossa aplicação não ficar, por assim dizer, parada. Senão ela vai ficar rodando e não vai para lugar nenhum. Eu vou dar um res.status, por quê? Na aula passada a gente viu, a gente tem que mandar que tipo de status é, se é 200, se é 400, o que for. O status 201 é status de criado com sucesso. Como essa aqui vai ser uma rota de cadastro, criado com sucesso, e aí eu devolvo o usuário. Bom, não faz muito sentido, eu tô só pegando o usuário e devolvendo, mas aqui no meio a gente vai fazer um monte de coisa daqui a pouco, tá? Aqui eu preciso no final exportar, né? Export default, nosso router. Assim, exportando o nosso router, eu consigo lá no meu arquivo server pegar todas as informações das rotas que estão aqui dentro. Por enquanto só tem essa rota de cadastro, tá bom? A gente está separando nossos arquivos em arquivos separados para ficar mais organizado o nosso código. Aqui no server, eu vou fazer o seguinte. Na aula passada, a gente colocou todas as rotas aqui no meio. A gente não vai fazer mais isso. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou importar aquele arquivo ali, ó. Eu vou chamar ele de public, vai ser as rotas públicas, tá? E eu vou importar ali, ó, ele da... Então, a gente vai .routes/public. public.js. Beleza. Ele tá dando um errinho. O que ele tá falando? Que ele tá pedindo pra colocar o .js. Beleza. Aqui eu tô exportando, tá bom? Eu posso, a hora de importar, eu posso dar o nome que eu quiser. Eu tô falando pra ele importar o que tem aqui de dentro, e aí eu dou o nome que eu quiser. Se eu quiser chamar de abacate, eu chamava de abacate. Eu vou chamar de public routes. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui debaixo do app, eu vou fazer assim, ó, app.use, e aí eu preciso colocar algumas informações. Aqui, eu posso colocar, por assim dizer, um caminho antes do que vier aqui. Por exemplo, cadastro. Então, eu posso falar que a minha rota vai ser usuários, e aí, aqui o public routes vai ser usuários. Então, o meu endereço lá, meu servidor /usuários /cadastro. Eu poderia fazer isso. Se eu deixar aqui só assim, ó, ele não vai fazer nada. Ele só vai acessar direto o cadastro. Aí você pode colocar ou não. Dessa forma aqui, quando eu acessar o meu servidor na porta 3000, lembrando que esse arquivo de server é o arquivo principal, ele vai ter aqui, ó, acesso a todas as rotas que estão aqui dentro também. Todas, beleza? Então, já importei tudo certinho, o servidor tá rodando. Vamos utilizar o Thunder Client pra gente testar isso aqui. Eu vou aqui em extensões, ó. Você pode instalar esse Thunder Client que eu ensinei na aula passada. Beleza, tranquilo. Com o Thunder Client criado, ele vai ficar aqui, ó. Vamos criar um novo request. Aí, o nosso endereço é http já tá aqui, ó. http localhost. O número da porta, no caso da minha, é porta 3000, que eu defini aqui. Você coloca o número que você quiser. E aí também, aqui no meu Thunder Client, eu coloco o /cadastro. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Beleza? Aqui no body, eu vou montar as informações. Então, vamos supor que o nosso usuário vai ter um name. Nosso usuário vai ter um e-mail. E o nosso usuário vai ter uma senha. Vou colocar em inglês. Fica bonitinho, né? Password. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente vai encriptografar essa senha aqui para ela ficar bonitona, tá bom? Vou colocar aqui format para ficar mais bonitinho. Eu vou dar um send e aí ele deu not found. Vamos ver onde a gente errou. Ah, tá. A nossa rota, ó, ela é do tipo post, ó. Post. Aqui eu coloquei o verbo get, aí ele não vai encontrar mesmo. Então ele vai procurar um cadastro do tipo post. Vou dar um send e aí, ó, tá aqui. Ele só deveria ter respondido, cadê? Com o usuário que chegou aqui no body. Ah, eu já sei o que eu errei. Que eu esqueci. O Express, por padrão, a gente tem que avisar para ele que a gente vai utilizar JSON, tá bom? Eu coloquei aqui para ele responder com JSON. Só que para isso, eu preciso fazer isso aqui, ó. app.useExpress.json. Tá bom? Fazendo isso, eu aviso a minha aplicação que eu vou utilizar JSON. Eu preciso fazer isso aqui. Senão, na hora de a gente transacionar os dados, ele vai dar problema. Deixa eu voltar aqui, agora dá um send, agora sim, ó. Beleza, basicona, eu sei que não faz muito sentido para você que tá começando. Ué, mas eu só peguei os dados e retornei os dados? Porque agora a gente vai pegar os dados e vai guardar num banco de dados. Então, na aula passada a gente fez isso, eu vou fazer de novo com vocês, mas a gente vai até o MongoDB, vai criar aqui um cadastro no MongoDB e aí vai fazer sentido. A gente vai criar tudo certinho. Eu já tenho um cadastro aqui,
Mas eu vou deslogar aqui e te mostrar como criar uma conta do zero. Deixa eu deslogar aqui, mas não tem muito segredo não. Você vai acessar esse aqui, ó, MongoDB. Então você pode procurar no Google MongoDB. Aqui, ó, MongoDB, ó, mongodb.com. E aí você vai criar uma conta gratuitamente aqui no MongoDB, tá? Não paga nada. Se você tem conta, beleza, sign in, se não, try free. É free mesmo. Aí você pode logar com o Google, pode criar uma conta. Eu vou escolher alguma conta minha aqui do Google e aí eu já volto na próxima tela. Deixa eu ver uma conta aqui minha. Beleza? Cliquei ali em criar cadastro com o Google. Escolhi uma conta, dei o acesso ali. Aí se não tiver com o Google, você pode colocar os dados, mas aí ele vai pedir agora para aceitar a política. Você clica aqui que aceita a política, os termos de uso. Beleza? Ele tá iniciando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Já aproveita e deixa o like aí. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Por que você quer fazer? Aprender? Há quanto tempo você tem de experiência? Tudo mais. Você responde aqui as informações com calma. Eu vou colocar qualquer coisa aqui rapidinho para não perder nosso tempo. Só algumas pesquisas. E beleza. Agora, ele caiu nessa tela aqui que a gente vai criar ali, começar a mexer no nosso banco de dados. Primeira coisa, eu tenho certeza que nesse momento, talvez, você não quer pagar nada, né? Então você clica aqui na opção de free. Você vai dar um nome, eu vou chamar de users, tá certo? Aqui pode deixar como tá, ó, que eu vou deixar São Paulo mesmo. Aqui não precisa deixar nada. Vamos criar aqui, ó. Clicar em criar. Beleza. Ponto importante. Username, vamos criar. Vou chamar de Rodolfo. Password, eu vou fazer o seguinte, ó. Faz isso aqui, senão vai dar ruim pra você. Eu vou deixar aqui o meu usuário e minha senha. Essa senha é maluca, eu vou deixar ela mesmo. Beleza, eu vou clicar aqui, ó, Create Database User. Criou. Choose a Connection Method. Então, vou clicar aqui em Compass. E aí, ó, a gente precisa guardar este carinha aqui, ó. Este carinha aqui. Deixa eu ver só um negócio. Não, go back. Pera aí, deixa eu ver qual que é o melhor jeito. Deixa eu ver, clicar aqui em drivers. Não, volta, ó. Go back, ó. Clica aqui em drivers é melhor. Melhor aqui, ó. Connect to your application, drivers. E aí, ó, agora ele criou aqui este coisinha aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente precisa desse endereço aqui, ó. Tá vendo? Ó, Mongo, blá, 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 Rodolfo, senha, users, Mongo, blá, blá. Copia isso aqui, tá bom? Só detalhe, ó. Você clica aqui em drivers, ó. Drivers. E aí copia. Ok. E vamos deixar isso aqui salvo também, ok? Deixa isso aqui salvo, que a gente já vai pegar este endereço. Da parte do Mongo, você pode dar um done aqui, não tem muito mais o que a gente fazer aqui. Só tem um detalhezinho, para arriscar não dar pau, é o seguinte, aqui em Network Access, você vai clicar em Edit, ó, Network Access, Edit, e a gente vai liberar Allow Access from Anywhere, tá bom? Estou liberando o acesso geral, porque como a gente está em fase de teste, se colocar o IP do seu computador é muito complexo, né? Então, libera aqui o acesso geral. Ele já está alterando. 2 minutinhos. E aqui em Database Access, você criou um usuário. É legal clicar aqui em Edit. E esse usuário, a gente mudar as classificações dele e colocar como um admin. Então, aqui em Password, deixa eu ver. Aqui, ó. Ele já está como Atlas Admin. Tá certo? Só verifica se ele tá como Atlas Admin. Aqui não precisa mexer. Eu acho que tá tudo certo. Tá bom? É que às vezes não vinha. Então, aqui tá tudo certo. Aqui já liberou para Network Access. Ó, agora já tá geral. Beleza? Então aqui no Mongo não precisamos mais mexer. Agora, para a gente mexer com banco de dados, a gente usa ferramentas. Então vamos utilizar o Prisma, que já aprendeu na aula passada, mas vamos recapitular o uso do Prisma. O Prisma é a ferramenta que vai nos ajudar a gente fazer esse meio de campo entre nossa aplicação e o banco de dados. Eu vou clicar em Get Started, tá certo? E aí, a gente vai procurar aqui, ó, o Mongo, ó, tá vendo? Esse aqui é o Mongo, a folhinha. Deixa eu clicar aqui. E aí, ele vai ter todo o passo a passo aqui. A gente vai seguir esse passo a passo para que a gente consiga instalar o Prisma, conectar com o Mongo e tudo funcione perfeitamente na nossa aplicação. Vamos só trocar aqui, ó, de TypeScript para JavaScript. Inclusive, nesse momento, para tudo. Você quer aprender TypeScript? Comenta aqui embaixo. Rodolfo, quero vídeos com TypeScript. Rodolfo, o que você quer? Você quer React? Coloca aqui, quero vídeos de React, quero vídeos de JavaScript. Qual que tá sendo a sua dificuldade? É conseguir o primeiro emprego? Você quer vídeos de currículo, de LinkedIn? Eu quero entender o que vocês querem para eu trazer aqui para vocês, tá bom? Então, para tudo. Se você continuar e não colocar o que você quer aqui embaixo, vai dar ruim na sua carreira. Não, calma, não tô gorando ninguém não, mas é sério, eu quero te ajudar. Então me ajuda comentando aqui embaixo o que você quer no canal e aproveitando, já se inscreve se não se inscreveu e deixa aquele like maroto que nos ajuda bastante. Eu quero te ajudar, me ajuda a te ajudar. Inclusive tem um link aqui, ó, se você não clicou ainda, tem um link ali embaixo onde eu vou te ajudar.
ok? Vou seguir no passo a passo. Primeira coisa é instalar o Prisma, então eu vou pegar aqui o npm install o Prisma. Vou parar meu servidor aqui, ó, só dar Ctrl C, dar um clear aqui. Vou instalar. Beleza. Instalou o Prisma. Agora eu preciso dar um npx prisma init. Ele vai criar os arquivos de configuração do Prisma. Lembrando que o Prisma vai nos auxiliar a conectar o nosso servidor aqui, nosso projeto com o banco de dados, que no caso é o Mongo. Beleza? Ele já criou os arquivos aqui. E aí, lembra que a gente pegou aquela URL de conexão? A gente vai utilizá-la agora. A gente vai colocar aqui dentro desse arquivo .wave. Inclusive, se você perdeu a URL de conexão, você pode recuperá-la. É só você vir aqui no Mongo, clicar em Database, Connect, Drivers, e aí vai estar a URL aqui. Aí é só copiar. Eu já deixei a minha copiada aqui, eu vou copiar aqui, ó, vou recortar. E a gente coloca aqui no .env, que o Prisma criou. Aí ele vai ter esse arquivo, ele vai ter isso aqui, ó, a gente deleta e cola a nossa no lugar, tá bom? Lembrando, tem que ter o nome do usuário, aqui tem que colocar a senha, tá bom, ó? Até aqui, ó, a senha. Aí depois vem @users, isso aqui é tudo no Mongo. Aqui depois do .net / a gente tem que colocar aqui qual que é o nome da nossa base de dados, que no nosso caso é users, tá bom? Então, /users, isso aqui você deixa tudo como tá bom? É essa maluquice aqui mesmo, isso aí. Salvei aqui. Voltando no Prisma, a gente vai para a segunda página, que aqui a gente já fez tudo. Na segunda página, ele já pede para copiar isso aqui, ó, o data source, e colar dentro do arquivo Prisma, schema.prisma. Vamos lá no schema, aqui ó, Prisma, schema Prisma. Por padrão, ele colocou o Postgres, mas a gente não vai utilizar Postgres, vamos utilizar Mongo, por isso que a gente tem que alterar. Já coloquei. O nosso env a gente já alterou, tá? Então eu acabei pulando, já coloquei aqui, ó, lá no .env. Tá tudo certo, ele só tá explicando o que é cada coisa ali. Agora vamos pro próximo, Create the Prisma Schema. A gente precisa criar o schema. Expliquei na aula passada. O que é o schema? É o formato dos dados que eles vão assumir ali quando a gente for mandar pro banco de dados. Eu vou pegar esse model de users, que o nosso vai ser muito parecido. Então eu vou aqui em Schema, depois de Data Source, eu vou colar esse user. Só que o nosso user vai ter algumas modificações. O ID eu vou deixar aqui, tá bom? Isso aqui, esse negócio maluco, é que ele vai gerar automaticamente um ID para nós. Então eu não preciso mandar um ID. O nosso usuário vai ter um e-mail, o nosso usuário vai ter um name, que é obrigatório, tá? Esse interrogação depois é que o item não é obrigatório. No nosso caso, o name vai ser obrigatório. Então ele vai ter o e-mail, o name e o password. O nosso password também vai ser uma string, tá bom? Então, eu acho que para o cadastro de usuários é isso, né? E-mail, name, password. Caso você queira criar outras coisas, por exemplo, endereço, posts, é só você seguir aqui, ó, a documentação, tá bom? Só você ver aqui, tem bastante informações bem pertinentes para você. Só dá uma pesquisadinha. Aqui eu vou criar, só assim mesmo, já tá bom, meu user. Vou salvar. O e-mail, ele é unique, ou seja, não pode ter e-mail repetido. Agora o nome pode. Vamos seguir o passo a passo. Criei aqui. Vamos aqui, ó, instalar o Prisma Client. Então eu vou instalar o Prisma Client. Vamos instalar aqui. Então deixa ele instalando aí. Prisma Client é uma forma da gente conseguir enxergar a nossa base de dados. Daqui a pouco a gente abre o Prisma Client e você vai ver. E aqui já o próximo passo é já colocando todas as configurações ali no nosso projeto, tá bom? Então isso aqui a gente vai fazer. Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa. Não tem mais nada. É basicamente isso aqui. Deixa eu ver. Falta um passo aqui que ele não está escrito aqui, que a gente dá o db push. Deixa eu só ver aonde que ele fala isso. Bem, se ele não está falando, eu sei que tem que fazer e eu mostro para vocês, mas eu pensei que ele ia falar aqui. Map, está o Prisma Client. Aqui, ó. Prisma db push. Aqui, ó. Esse aqui é o último passo. Eu vou dar um Prisma db push. Ó, Prisma db push. npx, Prisma, db push. Faltou npx. Opa! Tá difícil. npx, Prisma, db push. Beleza? Ó, ele gerou aqui, tudo certo. Então, agora ele já criou ali a minha base de dados, mas por enquanto ela tá vazia. Mas a gente consegue também dar um npx, Prisma, acho que é Prisma, esqueci, npx, Prisma Studio. É isso mesmo, ó. npx Prisma Studio. E olha só que legal. Deu um npx Prisma Studio. Ele abriu aqui na porta 555 do meu computador. Deixa eu puxar aqui, pra vocês verem. Ó, ele já está mostrando para nós a nossa base de dados, ó, que tem um ID, um e-mail, um name, um password, tá certo? Isso aqui já lá no nosso MongoDB.
Claro que agora não tem nada, mas eu vou adicionar um record aqui, ó. Então, o ID é automático, o e-mail vai ser teste@teste.com, o name vai ser teste e o password vai ser zazuzazá. Então, beleza. Eu vou salvar. Ele já criou esse usuário, tá bom? Eu consigo enxergar aqui no Prisma Studio. Eu vou pegar o Prisma Studio, vou deixar ele aqui, ó, caso a gente queira ver alguma informação. E se você for lá no nosso MongoDB, onde está o nosso banco de dados, aqui em Database, a gente também consegue ver os nossos dados. Ó. Eu vou aqui em Browse Collections. Aqui, ó. Já está aqui, ó, nossa collection de user e está aqui o usuário que a gente criou de teste. Ó. O ID ele cria automaticamente, a gente criou o e-mail, o name e o password, tá certo? Criamos de uma forma manual. Agora a gente vai colocar o Prisma aqui dentro do nosso código para que a gente consiga acessar nossa rota e criar um usuário, tá bom? Eu já vou... Para a gente conseguir enxergar informações, o Prisma Studio precisa ficar rodando. Eu vou parar aqui, ó, Ctrl C, caso você queira ver de novo, npx Prisma Studio. Eu vou rodar aqui nosso código, watch server, tá rodando. E agora a gente precisa trazer aqui as informações do Prisma para o nosso código, para que quando o usuário ele se cadastre, a gente jogue para o banco de dados, tá certo? Vamos lá então fazer isso. Se você quiser seguir a documentação, ele ensina como fazer isso. Ó. Carry the database. Ó. Então, basicamente, ó, você vai importar o Prisma Client. Vamos fazer aqui. Importei o Prisma Client, beleza. Aqui em Public, tá? A gente vai fazer aqui em Public. O que mais que eu preciso? Eu preciso criar aqui a variável Prisma. Vou criar aqui, ó, a variável Prisma. Tá certo? E aí, basicamente, agora é só eu colocar as minhas funções. Conectar com o banco a gente não vai precisar. Fazer desconexão também não. E aí eu faço basicamente o que eu quiser ali, adicionando novos dados, criando, assim por diante. No nosso caso, a gente vai criar um usuário. Então, aqui dentro, a gente vai dar um await prisma, ponto, no nosso caso, user, ponto, quit, igual tá fazendo aqui, ó, ponto quit, e aqui dentro eu coloco os dados do meu usuário. Por exemplo, coloco aqui, ó, data e aqui os dados do meu usuário. Lembrando, o que meu usuário precisa? Se a gente for lá na nossa base de dados, melhor aqui, ó. Se for no nosso esquema, nosso usuário precisa do e-mail, o name e o password. Então, nosso usuário vai ter um e-mail, um name e um password. Por enquanto eu não tenho esses dados. Esses dados vão vir aqui do rec.body, aqui de user. Então vai ser user.email, user.name e user.password, não, negativo. Não vamos pegar esse dado dentro de user, porque a gente não vai pegar esse dado dentro de user. Na verdade é assim, ó, e-mail vai vir de e-mail, name, vai vir de name e password. Password vai vir de outro lugar. Tá bom? Vamos fazer uma pequena pausa aqui e vamos mexer agora na parte de encriptar senha. Só um detalhe, para eu usar o await, para acessar o banco de dados, eu preciso colocar o async aqui na frente, tá bom? A gente viu um pouco sobre isso na aula passada, inclusive se você não entender muito sobre promise, async await, se quiser um vídeo aqui no canal, comenta aqui embaixo. Vamos fazer uma pequena pausa e antes da gente ver sobre o JWT, a gente vai ver um pouco aqui, eu até separei para vocês, sobre a encriptação de senha. A gente vai utilizar uma biblioteca chamada bcrypt. O que ela faz? Ela vai pegar a senha e vai criar o que a gente chama de hash de senha. Ela vai pegar e vai encriptar a nossa senha, porque não é seguro e não é uma boa prática a gente pegar essa senha assim, por exemplo, o usuário digitou a senha dele, senha @123. Por quê? Se você abrir aqui o banco de dados, a senha do usuário está aqui. Não seria seguro se qualquer um pudesse aqui entrar e ver a senha dos usuários. Por isso que a gente cria um hash de senha. A gente cria o bcrypt, ele cria um algoritmo que ele mistura a sua senha, e aí o bcrypt é o único cara que vai conseguir transformar a sua senha nisso e depois verificar se quando ele pegar esse negócio maluco, é isso aqui, é igual isso aqui. Entendeu? Então, vamos ver na prática como isso funciona, que vai ficar mais fácil. Então, a gente vai usar essa biblioteca aqui, o bcrypt, que vai nos ajudar a encriptar a senha, fazer tudo bonitinho. E o primeiro passo é instalar o bcrypt, tá? Então, npm install bcrypt. Vou parar o servidor de novo aqui. E vou rodar. Roda. Beleza. Rodou, instalou. Vou voltar aqui meu servidor. E agora a gente precisa, primeiro passo, importar o bcrypt. Vou importar, ó, import bcrypt, acho que é assim que se escreve, from bcrypt. Bom, isso aqui você pode dar o nome que você quiser. Se quiser chamar de abacate, você podia chamar de abacate, mas a gente gosta de dar o mesmo nome da biblioteca, tá certo? Então, importamos o bcrypt. E qual que é o processo? Peguei a senha do usuário, que vai vir aqui de rec.body, certo? Eu vou encriptar essa senha e a senha encriptada a gente joga
para dentro do nosso banco de dados. Perfeito? Uma boa prática também, que a gente já pode colocar aqui, é usar um try catch. O que é um try catch? Um try catch é caso esse código dê errado, a gente coloca um try, e eu coloco tudo dentro do try. Caso tudo isso dê errado, o nosso código cai aqui num catch. O que é o catch? O catch, basicamente, é o código de erro. Então, se aqui no meio tiver algum problema, sei lá, o banco de dados crashar, quebrar, um dado chegar errado, não funcionar, automaticamente ele cai aqui. E aí a gente pode dar uma resposta para o usuário. Por exemplo, res.status, sei lá, a gente pode ser, aqui é falha de servidor, então falha 500, e aí eu posso mandar um JSON dele com uma mensagem, erro no servidor, tente novamente, ok? Então o try catch funciona assim, primeiro ele vai tentar fazer isso aqui, caso ele encontre algum erro aqui dentro, ele cai aqui dentro. Então, isso aqui é como se fosse um infiel. Se tudo der certo, beleza, ele para de executar aqui. Se algo aqui no meio der errado, ele executa aqui, tá bom? Isso aqui é uma trava de segurança para caso nosso código quebre, o servidor avise o outro lado que aconteceu um erro, tá bom? Senão, se você não colocar um try catch, ele vai ficar rodando, não vai executar nada e vai travar tudo. Beleza? Então, o que eu preciso aqui agora também é pegar a parte do bcrypt. Eu já tenho aqui os meus dados que eu estou pegando, e aí eu vou fazer o seguinte. O bcrypt, a gente vai criar uma variável aqui. A galera costuma chamar essa variável de salt. Vamos botar um pouco de sal aí. A gente vai fazer o seguinte. Tudo isso aqui tem na documentação do bcrypt, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. Eu vou pegar o bcrypt que a gente importou aqui, tá certo? Eu preciso usar o await com ele também. Documentação pede. E aí, primeira coisa é, por assim dizer, o que eu vou fazer? Eu vou falar qual que vai ser o peso da minha encriptação. Qual que vai ser, por assim dizer, quão forte vai ser a encriptação da minha senha. Vai ser mais fraca, vai ser mais forte. Pô, Rodolfo, eu quero um muito forte. Só que se você colocar muito forte, ele vai gerar um hash muito grande e vai dar muito trabalho para processar isso. Então a gente tem que ir no meio do caminho. Eu vou colocar aqui o 10, ó. Ele fala que por padrão é 10. Então eu vou colocar 10, beleza? Ok? E aí, agora a gente faz o seguinte. A gente vai criar o hash da nossa senha. Porque eu tenho minha senha normal e tenho a minha senha com hash, né? Que é esse... Vou chamar de hash password. E o meu hash password, eu vou fazer o seguinte, eu também vou ter que usar o await aqui no bcrypt. E aí, eu utilizei aqui o gensalt, que está dentro do bcrypt. Agora eu vou usar o hash, que está dentro do bcrypt, para encriptar minha senha. Então, primeiro eu preciso falar que senha que é. E no caso da minha senha, ela está vendo aqui em hack.body. Então, aqui dentro vai estar a minha senha. Então, eu pego user.password. E aí eu falo qual que é o nível de encriptação. Aí eu preciso pegar esse salt que eu criei aqui, ó, e colocar aqui, tá bom? Rodolfo, eu não entendi nada, mas isso aqui é a biblioteca que manda. Se você for olhar aqui na biblioteca, ó, por exemplo, ele colocou aqui, ó, salt rounds 10, que é o padrão, beleza? Eu segui basicamente o que a biblioteca manda, algumas coisinhas estão diferentes, eu dei uma simplificada, mas a gente tem que seguir esse passo a passo. Então aqui, o que ele está fazendo? Pegando nossa senha e está encriptando nossa senha, criando um hash maluco, tá certo? Eu vou agora pegar esse hash de senha e esse hash de senha que a gente vai mandar para o nosso banco de dados, tá certo? O e-mail, eu vou mandar o e-mail que chegou aqui para mim, o name também, só que a senha eu vou pegar o meu hash de senha, ok? Então, basicamente é isso, ok? E aqui a gente pode pegar o que o Prisma vai retornar para nós e mostrar para o usuário. Tá bom? Não seria legal a gente devolver a senha para o usuário, não é legal a gente fazer isso, mas eu vou fazer isso aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Então, aqui eu vou chamar userdb, que vai ser o user que a gente já vai mandar, ou seja, depois de criar o usuário, o banco de dados me devolve o dado dele que foi criado lá. E aí eu vou retornar esse dado aqui na tela, tá bom? Novamente, eu não acho legal você ficar retornando para quem criou a senha, ele já colocou a senha, pronto, acabou. A gente pode fazer uma validação de senha, confirmar senha, mas nesse caso, como a gente só está aprendendo, a gente faz dessa forma. Ok, criamos toda a nossa estrutura aqui com bcrypt, cadastro de usuários. Agora vamos ver se funcionou. Eu vou aqui no meu Thunder Client e agora a gente está acessando localhost 3000/cadastro e eu vou cadastrar o usuário. Vou cadastrar, send. Então olha só, aquela senha 123@123, olha só o monstro maluco que ela virou. Criou o usuário, ó, o ID que o banco cria, o e-mail, o name, tá certo? Lembrando que o e-mail não pode se repetir. Não pode. Se eu tentar criar de novo com o mesmo e-mail, ó, ele vai cair no cat, ele vai dar pau, vai cair no cat, vai dar, ó, tá vendo, ó? Deu erro, caiu no cat. Por que ele caiu no cat? Porque o banco quebrou.
O banco falou, opa, pera aí, esse e-mail tá repetido, não vou criar. Puf. Se eu não tivesse colocado o cat, ele ia ficar rodando, ia travar minha aplicação, por isso que a gente coloca o cat. Beleza. A gente já criou nossa primeira rota, que era a rota de cadastro. A gente já está conseguindo cadastrar um usuário no banco. Agora a gente tem que criar mais uma rota, que é a rota de login. Por quê? O usuário, ele se cadastrou. O usuário se cadastrou, criou o cadastro dele, nome, e-mail, senha. Beleza. Agora o usuário vai logar com e-mail e senha. E aí, para o usuário logar, eu preciso ir até o banco de dados, bater na porta do banco e falar, cara, seguinte, eu tô com um usuário aqui com esse e-mail e com essa senha. Posso deixá-lo logar? E é agora que a gente vai entrar no token JWT para autenticação. Por que vamos entrar no token JWT para autenticação? Toda vez que o usuário loga, ele vai ganhar como que um token. Vamos entender isso? Eu já vou pegar aqui para te explicar, que é o seguinte. A gente tem o token JWT. O que é esse token JWT de autenticação? Bem, basicamente, vamos supor que a gente vai logar ali no banco de dados. Ou no banco de dados não, na nossa aplicação. Eu cheguei na tela de login, estou ali no meu front-end. Então, estou aqui no meu front-end, coloquei o e-mail e a senha. Eu vou pegar esse e-mail e essa senha e vou até o meu servidor. Meu servidor vai verificar se as informações estão ok. Beleza. O servidor vai retornar com uma resposta que você pode logar e, além disso, ele vai te dar um token, como se fosse uma chave maluca. E essa chave é o nosso token JWT. E para que ele serve? Aquilo que eu falei para vocês. A gente logou. Só que aí eu vou começar a navegar na minha aplicação. Só que como que eu vou saber que o usuário está logado? E outra, toda vez que o usuário navegar dentro da aplicação, eu vou ter que ficar pedindo a senha dele de novo? Não. Por isso que o usuário loga, a gente vai guardar, o usuário vai guardar, isso aí tudo por debaixo dos panos, na próxima aula com o React a gente vai ver como faz isso, mas a gente vai guardar esse token e toda vez que a gente for fazer uma requisição para o back-end, para acessar uma rota privada, a gente tem que mandar o token. E aí o usuário sabe com esse token que você está logado, tá certo? E o token JWT, ó, ele é separado em 3 partes aqui, ó. Você vai ver que é um token também, é um monte de letra e número, só que a gente vai conseguir encriptar e desencriptar esse token. E aí, basicamente, essas letras e números malucos, eles significam o seguinte. O primeiro é o header, que vai falar algumas informações, qual que foi o tipo de algoritmo usado, qual que é o tipo do token, no nosso caso é o JWT. A parte do meio ali, o payload, a gente pode colocar informações do usuário aqui nesse payload. Por exemplo, se eu quiser colocar se o usuário é admin, se não é, se eu quiser colocar o nome dele, e-mail dele, eu posso colocar informações ali no meio do token. E por último, é uma assinatura ali para ele saber que esse token tá tudo certo, que ele pode confiar naquele token, tá certo? Basicamente, o token JWT é isso. E agora vamos ver na prática como que a gente implementa esse token JWT para nossa aplicação ficar segura. Se eu for aqui no site também, ó, tudo que eu falei para vocês, olha só, tem aqui no site, dá para você verificar se um token ele é válido, se não é, ok? Bonitinho, certinho. Agora o primeiro passo é a gente instalar a nossa aplicação, o token JWT. Eu vou dar um Ctrl+C aqui para a nossa aplicação, deixa eu dar um clear aqui e vamos instalar. Então vou dar um npm install JSON Web Token. O que é o JSON Web Token? É o JWT. JSON, J, Web, W e o token T. Token JWT é o JSON Web Token. Instala aí, é bem rapidinho. A gente já volta a rodar nossa aplicação também. Acho que a gente não tem que instalar mais nada, mas qualquer coisa a gente para de novo. Agora, qual que é o ponto? O nosso usuário, a hora que ele logar, ele precisa receber o token, porque ele vai guardar esse token, e aí toda vez que ele quiser navegar para uma rota privada, ele vai chegar, olha meu token, posso navegar? Posso, não posso, não posso. Então, agora a gente precisa criar o nosso token para o usuário. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou criar minha rota de login, igual a outra, ó, router, ponto. Vai ser do tipo post, vai ser aqui, ó, /login. E aí, mesma coisa, ó. Vou colocar o async aqui, porque vai ser uma função assíncrona, a gente vai acessar o banco de dados. Vai ter o meu rec_res dessa forma. Bem, primeira coisa, eu preciso pegar as informações de login. Então, quando o usuário for logar, ele vai me mandar o quê? Ele vai me mandar o e-mail e a senha. Então, eu preciso pegar e guardar em algum lugar. Vou criar uma variável aqui, vou chamar de userinfo, que é as informações do usuário, que eu vou pegar o meu rec.body. Segundo passo, eu preciso ir lá no meu banco de dados e verificar o usuário, né? Se o usuário ele existe, se não existe, tudo mais. Eu já vou colocar tudo isso aqui dentro de um try para aquele esquema que a gente falou. Se tiver algum erro, a gente já detecta o erro, tá certo? Eu vou colocar um cat aqui. Ok? Vou até copiar esse cat aqui, vai ser parecido. O erro no servidor, tente novamente. Aqui eu preciso colocar também o erro, ok? Beleza? Try catch. Bonitinho, a estrutura. E aí eu vou lá no meu banco de dados verificar se esse usuário existe ou não. Então eu vou lá no banco de dados e trazer esse usuário, porque eu preciso bater se a senha está certa, eu tenho que comparar a senha que está lá no banco com a senha que está aqui, se o usuário realmente existe. Então eu vou lá no banco, vou dar um await, prisma,
ponto. Eu quero ir aonde? Buscar um usuário, beleza? Quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar um, então eu quero dar um find unique, ok? Apenas um único usuário, beleza. Aqui eu coloco os bigodinhos, e aí eu vou perguntar, eu vou falar o seguinte, aonde eu vou procurar? Por que informação do usuário eu preciso pesquisar? No meu caso, o where, eu vou colocar aqui o e-mail. Vou pesquisar lá no banco o e-mail, e o e-mail que eu vou enviar para ele aqui é userinfo.email. Então vamos lá, que eu vou explicar o que eu fiz. Eu estou indo até o Prisma, no meu esquema de usuários, pedindo para ele procurar apenas um. Não tem usuário repetido, então eu quero buscar apenas um. E eu vou falar assim, tá, mas procurar por quê? Eu procuro pelo nome, pelo e-mail. Aí eu falo assim, where, ou seja, onde eu procuro? Eu quero que você procure um e-mail e um usuário que tem um e-mail. Que e-mail? O e-mail que está trazendo aqui no rec.body, que é o userinfo.email. Ou poderia colocar rec.body.email. Beleza? E aí eu vou ver se ele encontra o usuário ou não. E aí a gente já vai colocar o seguinte, se esse usuário não existir, ou seja, o banco não me retornar nada, o banco não encontrar essa informação, eu também já vou dar um return. Eu vou dar um return res.status, vou dar, por exemplo, um 404, que tipo não encontrado, JSON, e a gente coloca uma mensagem aqui, ó, usuário não encontrado. Não encontrei, o cara está tentando logar com algo que não existe, eu já dou uma mensagem para ele. Então, vou lá no meu banco de dados, se o usuário estiver aqui, ele guarda, se não, ele dá essa mensagem, e aí por enquanto, eu vou dar um res.status 200.json user. Por enquanto, tá bom? A gente só quer ver se esse usuário está chegando aqui bonitinho, depois a gente vai mudar isso aqui, tá certo? Então, recapitulando, tela de login, eu pego o e-mail e a senha, vou lá no Prisma, o Prisma vai acessar o Mongo e ele vai verificar se esse usuário existe, e se existir a gente vê ele na tela. Por enquanto é isso. Então eu vou duplicar essa rota aqui, ó. Duplicate. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Essa aqui é a duplicada. Deixa eu puxar para cá. Vou dar o rename nela, vou chamar de rename, vou chamar de login. Dá um enter. Aqui vai ser login. Aqui meu JSON eu não vou mandar o name, eu só vou mandar o e-mail e o password, beleza? Mas eu vou colocar aqui, ó, já até coloquei errado, ó, Rodolfo22. Não existe. Eu vou dar um send, ó, 404, usuário não encontrado. Agora eu vou colocar o e-mail certo, ó, Rodolfo, send, opa, agora encontrou, beleza. Lembrando que ele tá puxando do banco a senha maluca, mas, minha senha não é assim. Como que eu vou descobrir se a senha tá certa? É isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou voltar aqui no public. Então, eu já estou vendo que tá dando certo, que ele está pegando as informações do usuário. Agora, eu vou criar uma variável chamada isMatch. Esse isMatch, eu vou pegar ali o bcrypt e vou fazer o processo contrário. Eu encriptei a senha dele, agora eu preciso desencriptar a senha. Então, eu vou dar um await. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza? Vou lá no nosso bcrypt. Ele vai ter um cara chamado compare. Então, ele vai pegar ali e vai comparar o hash com a senha que o usuário mandou e ele vai me falar se bate ou não. Então, primeiro eu preciso pegar ali o password do usuário, que tá chegando para mim ali, ó, userinfo. O compare espera duas informações, ó, tá certo? Ele espera ele espera ali a minha senha, que é o que ele chama aqui de data, e a senha toda maluca, certo? Então, primeiro a senha do usuário, que ele tá me enviando, que tá ali em userinfo.password, vírgula, a senha do banco, que é user.password, certo? Que tá vindo aqui do banco. E aí ele vai comparar e ele vai falar para mim se match ou não match. Se deu um match ou não deu match. Tá certo? Tranquilo? Então eu verifico, ó. Se isMatch, se ele não me der um ok, isso aqui vai dar falso. Se isso aqui der falso, o que eu faço? Eu faço uma verificação. É igual aqui, ó. Se ele não encontrar nada, o usuário vai ficar nulo. E aí, se o usuário tá nulo, eu dou uma mensagem. Aqui é a mesma coisa. Se ele tentar comparar senhas e deu ruim, isso aqui vai ficar, isso aqui vai ser falso. E aí, se isso aqui for falso, eu já respondo pro usuário, ó. Eu já dou um return res.status. Pode ser 400, tá? O erro 400 é erro do usuário. E aí eu coloco uma mensagem aqui pro usuário. Senha inválida. Tá certo? Então, retornei ali senha inválida.
Não deu match. O Bcrypt, ele consegue fazer isso, comparar a senha que o usuário mandou com o hash maluco que a gente criou. Então ele sabe se dá match ou não, tá bom? A gente já vai testar isso. Tranquilo. Vamos lá, passo a passo. Vamos verificar. Ó, coloquei o Rodolfo, @e-mail, só que agora eu vou errar a senha, ó. Coloquei um a mais. Vamos ver. Ó, senha inválida. Agora se eu colocar 123. Ah! Então beleza, só retornou o usuário e nada mais. Então tá funcionando, ó. Se eu coloco a senha errada, ó, ele compara o hash que tá no banco de dados com a minha senha e aí ele sabe se a senha é válida ou inválida. Ok. Agora, por último, depois que a gente verificou que a senha do usuário tá correta, eu tenho que retornar. Então, eu vou até colocar aqui, ó, para você, ó. Verifica, busca o usuário no banco de dados. Aqui, ele verifica se o usuário existe dentro do banco. Na verdade, ele vai verificar aqui se o usuário existe. Se não existir, ele joga essa mensagem. Aqui, ele compara as senhas. Então, ele compara as senhas. Compara a senha do banco com a que o usuário digitou. E agora, por último, gerar o token JWT, que é o que a gente vai fazer agora, tá certo? Para gerar o token JWT, eu preciso importar aqui, né? A gente já instalou, né? Já instalou? Eu acho que sim, já instalamos. Se não instalou, ó, npm install JSON Web Token, já instalamos sim. E aí você volta a rodar o servidor aqui, vou voltar a rodar. E aí eu vou chamar ele de JWT, eu vou importar lá de JSON Web Token. Bom, então eu tenho aqui o meu JWT, que é o meu JSON Web Token. Um ponto importante, na hora de gerar o nosso token, para ter uma camada extra de segurança, a gente precisa dar para ele um secret, que a gente chama de JWT secret. Na hora de encriptar ou na hora de criar o token, a gente precisa dar essa chave, esse secret para ele. E aí na hora de desencriptar ou verificar se o token é válido, a gente também precisa dar esse secret, que é uma camada extra de segurança. Então a gente vai criar um secret maluco que vai ser só nosso e você não pode perder. Se perder isso aí, depois você não consegue desencriptar o token, você não consegue fazer mais nada, beleza? Então a gente já vai criar, vou criar aqui uma variável, vou chamar de JWT underline secret. E aí, para eu não criar aqui, a gente vai criar aqui no nosso ponto .env, ó, tá vendo? Então aqui no nosso ponto .env, eu posso dar até o mesmo nome, ó, JWT underline secret. E aí eu posso colocar o que eu quiser. Se eu quisesse colocar aqui abacate, eu poderia, mas é recomendado que você coloque algo mais poderoso, né? Aí, eu peguei aqui, ó, um site gringo, que ele dá uma dica de como gerar um token maluco que você pode utilizar com JWT. Então, basicamente, esse comando aqui do Node, ó, ele vai utilizar uma biblioteca do Node aqui chamada Crypto, que vai nos ajudar a gerar um número aleatório aqui com 32 bytes. Eu vou copiar, certo? Você pode digitar no Google, ó, generate a random JWT secret key. Eu vou deixar esse link aqui embaixo também, tá? dev.to, enfim. Então, vou ter que parar meu servidor de novo, não tem problema. Vou parar aqui meu servidor, ok? Vou colar esse comando e ele vai gerar um hash maluco e aleatório. Eu vou usar esse hash aqui como o meu secret. Vou colar o meu secret aqui dentro, tá vendo? Aqui dentro do nosso ponto .env. Mais pra frente eu vou fazer aulas explicando por que a gente usa esse ponto .env, mas basicamente quando a gente mandar isso pro servidor, a gente não vai mandar esse env. Esse env depois a gente substitui no servidor, mas enfim, isso aqui, a gente cria esse arquivo .env por segurança, certo? Ajuda bastante na segurança do nosso projeto e também para colocar tudo num lugar só, pra gente não ter que ficar cada secret num lugar. Vou voltar a rodar aqui. Opa. Voltar a rodar aqui. Beleza, já tem o nosso JWT secret. E aí, aqui eu puxo esse secret. Como que eu puxo ele? Process.env. Process.env.jwt secrets. Toda vez que eu quero acessar meu arquivo .env, eu faço isso, ó, process.env e ponto o que eu quero lá. Se você for ver aqui no esquema, ó, não, aqui o esquema ele usa de outra forma. Mas enfim, isso aqui é coisa do Prisma, novamente aquilo que eu falei para vocês. Por debaixo dos panos, o Prisma, como é uma biblioteca, ele faz várias e várias coisas. Não precisa se preocupar. Mas nós, seres mortais, para acessar o nosso env, a gente faz isso, process.env, e aí a informação que a gente quer acessar. Beleza? Então, já tenho o meu secret aqui, que é o JWT secret, e eu preciso desse secret para criar o meu token e depois também para que o meu token, que eu consiga verificar se meu token é válido ou não. Ok? Vamos voltar lá. Então, vamos gerar o nosso token. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, de token mesmo, criar uma variável chamada token. Vou pegar o meu JWT, que a gente já... Aqui, ó, JWT, que a gente importou aqui, ok? E aí, se eu der um ponto... ele tem algumas configurações aqui, por exemplo, decode, sign in, verify, a gente vai usar esse aqui, ó, sign in. Agora, ponto importante,
Eu falei para vocês, quando a gente falou sobre JWT, cadê? Aqui, ó, que dentro do JWT, a gente tem a parte do header, que fala qual tipo de algoritmo que está usando, o tipo. A gente tem a assinatura, tá certo? E a gente tem também o payload. O que é o payload? Eu posso colocar informações do usuário aqui dentro. Por exemplo, o ID do usuário, o nome, tudo mais. Por quê? Eu dou esse token para o usuário, tá todo maluco, mas a hora que eu pego o meu secret, a hora que que o usuário me devolve esse token e eu consigo... que eu pego esse token, eu consigo ver as informações do usuário também. Isso é bem legal, porque a gente consegue guardar, às vezes, o nome, o ID do usuário, e aí eu não tenho que ir de novo lá no banco, tipo, deixa eu ir lá no banco de novo pegar as informações do usuário. Não, eu posso deixar algumas informações do usuário ali dentro do token. Claro, informações não sensíveis, não vai deixar às vezes o cartão de crédito, vai deixar a senha do usuário, não vão fazer isso. Mas informações, por exemplo, o ID do usuário é legal a gente deixar aqui. Então eu vou deixar o ID dele. Então eu coloco aqui dentro os bigodinhos, né? E aí eu vou colocar dentro do meu token uma propriedade chamada ID, e aqui dentro eu vou colocar o user.id, que é o ID do usuário, né? Que é o ID do usuário, ó. Eu poderia colocar também o e-mail dele, o name, o que eu quiser, eu posso colocar aqui dentro. Vou colocar só o ID, só para vocês verem como funciona, e aí dependendo da sua aplicação, você vai adicionando outras opções. Aqui dentro do sign-in, primeira coisa, eu posso mandar o meu payload, coloco uma vírgula, ele aceita outras coisas. Preciso mandar o meu secret, então eu vou colocar aqui o meu secret, tá aqui dentro, ó, do meu env, tá certo? Meu secret, você cria o seu aí. Então, payload, lembrando que isso aqui eu tô dentro do JWT, ó. Olha, até fala pra mim, eu coloquei o mouse aqui em cima, ó. Primeira posição, eu coloco o payload, depois o meu secret, né? E as opções aqui por último. Então, coloquei o meu payload, coloquei o secret e agora eu coloco as opções. Uma opção bem legal que a gente pode colocar é o Spare In. O que é o Spare In? Quanto tempo esse token meu vai durar? É interessante que agora você vai lembrar de uma coisa. Já percebeu que tem sites que você está logado e que você fica uma semana logado no site e ele fica lá? Você fica navegando? Já percebeu isso? Tem sites que você entra, fica lá navegando, desliga o computador, liga de novo, liga o celular, desliga de novo e sempre tá logado. Agora já percebeu, por exemplo, no seu banco que você loga, aí às vezes você deixa o celular, o computador parado, dá meia hora você volta e já deslogou? Então, esse tempo que você fica logado é graças ao JWT. Esse tempo que você fica logado é graças a isso aqui, ó. Eu posso colocar, por exemplo, 7D aqui, como eu posso colocar 5 minutos. Ou seja, quanto tempo que esse token, olha, ele até dá o exemplo aqui, ó. 2 dias, 7 dias, 10 horas, quanto tempo? Aí depende da sua aplicação. Por exemplo, Rodolfo, minha aplicação não importa, pode ficar 7 dias, você coloca 7D. Não, Rodolfo, minha aplicação é um banco, é muita segurança. Então, 5 minutos. Você coloca aqui, ó, 5 minutos. Rodolfo, 1 minuto, 1 minuto. Rodolfo, 1 hora, 1 hora. Então, você coloca quando você quiser. Eu vou colocar 1 minuto, por quê? Pra gente ver esse token inspirando, tá bom? Pra você ver que esse token, ele inspira. Perfeito? Aqui ele só não tá falando, mas se eu colocar 1 minuto, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele abriu um arquivo que ele te fala qual os formatos que ele aceita ali, ó. Tá vendo? Você pode colocar bonitinho ou você pode colocar os números malucões aqui, tá bom? Beleza? Eu vou colocar 1 minuto assim, que se eu não me engano ele aceita assim, beleza? Então aqui eu tô gerando o meu token, gerei o meu token bonitinho e por último eu vou dar um res.status.json e para o usuário eu vou responder para ele com o meu token. É isso. O usuário logou, login realizado com sucesso. Como que eu sei que o login foi realizado com sucesso? Porque o status é 200. Só de eu mandar status 200 ele sabe que deu certo o que ele estava fazendo. E por último eu mando meu token para que esse token, na aula que vem a gente vai ver isso, a gente vai guardar esse token aqui, ó, no nosso navegador, e aí quando o usuário, depois que o usuário logar, a gente vai guardar esse token no computador, no celular da pessoa, e conforme o usuário vai navegando, a gente pega e sempre envia esse token para as rotas seguras, pra gente saber se funcionou. Beleza? Vamos logar então para ver se deu certo. Então, eu vou logar, login, aí ele me devolveu o token, tá bom? Login, ó, toda vez que eu faço login, ele me devolve um token. Beleza, já estou com o meu token na mão, mas agora a gente precisa usar esse token. Para isso, eu vou criar uma nova rota aqui, que vai ser do tipo privada, porque agora a gente criou rotas públicas. Olha só o que a gente fez até agora, a gente já fez muita coisa, ó. Até agora, olha só, a gente já criou nossa API, a gente já aprendeu sobre encriptar senha, já aprendemos a usar banco de dados, já aprendemos a usar o Prisma, a gente já aprendeu sobre rotas públicas, já fizemos aqui o nosso token, só que agora a gente precisa
aprender como que a gente vai utilizar esse token nas rotas privadas. E você? Você posso marcar aqui? Você já deu like? Posso marcar aqui? Você já se inscreveu no canal? Você já clicou no link da descrição? E já comentou o que você quer aprender? Tá tudo zerado? Podemos continuar? Ah, esse segundo aqui não quer me ajudar, né? Tá ficando feio. Pronto. Então, beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar as nossas rotas privadas. E essas rotas, elas vão pegar o token do usuário, verificar se o token é válido, para aí sim deixar o usuário navegar para essa rota. E agora, primeiro a gente vai criar rotas privadas e depois a gente vai ver a mágica acontecendo. Eu vou criar aqui a rota privada, vou chamar de private.js, que vai ser as rotas privadas, e você vai ver que não vai fazer muita diferença. Confia em mim, ó. Express, from, Express, isso aqui a gente já tá sabendo, certo? Só um detalhe, vamos lá. Se você tá meio desanimado assistindo esse vídeo, pensando, nossa, quantas informações, nossa, o Rodolfo é tão inteligente, sabe tantas coisas, sai codando tudo. Calma, meu jovem. Alguns anos atrás eu olhava isso aqui e chorava. Então, tem que ter paciência, tem que assistir esse vídeo, o vídeo passado, acompanhar o canal, tem vários e vários vídeos, e é um processo, só que vale muito a pena. A minha vida mudou muito por causa da programação. Hoje eu tenho uma casa legal, eu tenho um carro legal, sempre viajo. Aí sempre tem aqueles babaca que falam, mas você ganhou dinheiro com programação ou vendendo curso de programação? Meu caro, eu comecei na programação, era eletricista, conquistei uma baita de um apartamento, andava de carro importado e não tinha um vídeo no YouTube. Eu comecei a criar conteúdo por um propósito. O meu mentor, o meu primeiro chefe lá no Santander, ele falou, cara, você já ajudou tantas pessoas no offline, e eu ajudei mesmo, primo, parente, vizinho. Ele falou, cara, começa a ajudar as pessoas no online também. Aí eu criei o YouTube, o Instagram, e já se foram mais de 4 anos aqui ajudando milhares de pessoas. Eu tenho centenas e centenas e centenas e muitos alunos empregados, e eu fico muito feliz com isso. Eu tenho aluno que era catador de lixo, aluna que era dona de casa, alunos que estavam afastados do mercado, Uber, desempregado, jogador de futebol. Então, se você quer aprender programação, fica aqui comigo, confia, estuda que a conta chega. E a conta chega positiva pra você, tá bom? Falei demais? Eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de animar, porque eu sei que às vezes quando a gente tá aprendendo alguma coisa nova, a gente fica desanimado. Por isso que eu não quero deixar você desanimado, tá certo? Eu vou importar aqui o Prisma Client também, porque a gente vai precisar. Aqui é só Prisma Client, ele importou errado. A gente vai precisar. Cara, ele vai ficar bem parecido com o outro, ó. A gente vai pegar aqui, ó, o express.router. Cadê? O express.router e guardar aqui o router. A gente vai ter aqui o const prisma. Eu devia até ter copiado, né? Porque no final ficou bem parecido. Aqui, ó. Prisma Client. Aqui não é import, Rodolfo. Aqui é const. Const router. Beleza. Agora eu vou criar uma rota. Router. Vai ser uma rota do tipo get. Essa rota aqui do tipo get, ela vai listar os usuários. Então, vai ser assim que porque eu vou para o meu banco, vou dar um request aqui dessa forma, tá bom? Então, vamos supor que essa rota vai listar usuários. Vou colocar em português, que as outras estão em português. Só que assim, para listar os usuários, é só o usuário que está logado. Tá bom, vamos confiar no processo. Vamos lá. Então, eu vou colocar meu try aqui. Vou colocar o cat também. Então, se der erro, ele responde, ó, res.status 500.json. A gente já aprendeu tudo isso, por isso que eu estou fazendo bem rápido. É legal você ir também refazendo para você ir gravando. Às vezes não é legal você copiar e colar, porque quando você vai digitando, você vai gravando. Então, a falha no servidor, ok? Deixa eu organizar aqui. Beleza. Aqui no try, eu preciso acessar o meu banco de dados, né? E eu quero trazer os usuários. Então, const users, vou dar um await prisma.user.findMany, porque eu quero encontrar vários find many, ok? Então aqui ele vai trazer todos os meus, aqui não tem uma vírgula, tá? Tá dando erro, aqui não tem vírgula. Ele vai trazer todos os meus usuários que estiverem lá no meu banco de dados. Aí, só um detalhe. Como eu vou retornar todos os usuários, vamos supor que você não quer retornar o password. Eu quero que o usuário consiga listar somente os usuários ali, ele consiga ver só o name e o e-mail, por exemplo. Eu posso colocar aqui uma configuração chamada omit, e aí eu coloco password, que é o que eu não quero, como true. Ok? Então ele vai trazer todos os meus usuários, mas ele vai omitir o password. Então se você quisesse omitir, eu não quero também o e-mail, beleza. Isso aqui é só um exemplo para você entender de uma rota privada. Beleza. Pegou aqui res.status200, porque deu certo. Res.status200, JSON. E aí eu mando, por exemplo, eu posso mandar uma mensagem. Vou colocar uma mensagem aqui. Message, usuários
listados com sucesso, vírgula, o meu users. Beleza, Rodolfo. Ok, tá criada a rota. Será que funciona? Vamos lá. Listar usuários, eu preciso ir lá no meu server, eu tenho minha public routes e agora eu vou ter a minha private routes. Beleza, mesmo esquema, preciso importar, import private routes from routes barra private.js. Calma aí, segura aí. Vamos chegar na parte do token. Tá dando falha. Private routes from routes private. Esqueci de exportar. Export default router. Ok. Vamos ver. Opa, tá difícil hoje. Cliquei aqui, vou duplicar. Duplicate. Essa rota aqui, ela é do tipo get. Ela é listar usuários, né? Deixa eu pegar aqui bonitinho para não ter erro. Listar usuários. Listar usuários. Então não vai ter body. Pode tirar o body aqui. Carry, não vai ter nada. Tá bom? Não vai ter nada. Send. Falha no servidor. Alguma coisa deu errado. Para ver o que deu errado, a gente dá um console log nesse erro aqui, ó. Vamos ver o que deu errado. Salvar aqui. Vamos rodar de novo. Vamos ver que erro deu. O omit não está funcionando. Não é omit, não é assim? Jurava que era assim que fazia. Depois eu vejo como faz e já retorno para vocês. Mas eu jurava que era assim. Já vejo como que faz. Vamos lá de novo. Send. Aqui, ó. Usuários listados com sucesso. E ele trouxe os usuários para mim, né? Os usuários que eu tenho cadastrado. Beleza. Ok, mas eu não quero, porque afinal eu não mandei token, eu não tenho token, eu não tô logado e tá mostrando os usuários. Como que eu faço isso, Rodolfo? Para isso, a gente precisa utilizar um cara chamado middleware. O que é o middleware? Vamos lá. Eu tenho minha rota. Ou melhor, eu tenho meu front-end, né? Então, eu tenho meu front-end aqui. Minha página. Vamos supor que eu tenho minha página. Essa página, ela vai se comunicar com o meu back-end, meu servidor. Por exemplo, na rota que a gente criou ali. Ele vai se comunicar pela rota de listar usuários. Então, eu vou acessar / listar usuários. Quando eu vou lá e acesso a rota listar usuários, o que ele está fazendo? Ele está indo no meu banco de dados, tá certo? Ele vai lá no banco de dados, pega o usuário e retorna o usuário para mim. Retorna usuários aqui. E aí, ele retorna para quem chamou. Basicamente, este é o processo. Tem um cara que chama middleware. Middlewares. São os middlewares. Os middlewares, se você for ver, eu não lembro a tradução exata de middleware, mas middleware basicamente é algo que está no meio. Vamos ver a tradução exata. Middleware não tem tradução. Acho que eu escrevi errado. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Não tem tradução. Como assim não tem tradução? Isso aqui tinha tradução. Mas não tem tradução. Mas middleware basicamente é algo que vai no meio ali. No meio. Como assim no meio? Bem, entre eu acessei minha rota e até o banco de dados, eu posso criar um middleware, ou seja, alguma coisa que vai acontecer aqui no meio do caminho. Então, em vez de ele ir direto para cá, o que ele vai fazer? O que o middleware vai fazer? Eu vou apagar esse cara, porque agora ele vai fazer o seguinte. Ele não vai direto. Ele vai passar pelo meu middleware. Se o meu middleware autorizar ele continuar, aí sim ele vai para o meu banco de dados. E é aqui que entra o JWT. O JWT, ele é um token que antes de eu ir fazer o que eu tenho que fazer, eu sempre vou passar no JWT para verificar se o usuário pode ou não acessar aquilo que ele quer. E aí sim eu continuo, entendeu? Então isso é um middleware, algo que vai acontecer no meio do caminho. Vamos lá fazer isso na prática. Eu vou criar uma pasta. Normalmente a gente cria uma pasta para deixar os middlers. Você vai ver que até vai ficar com um ícone bonitinho, porque o VS Code já sabe que é bem normal a gente criar middlers. Eu vou criar um middler chamado auth. Ou seja, antes dele ir nessa rota aqui, ele vai verificar se o token é válido, tá certo? Então, a gente vai importar o JWT, porque agora a gente vai fazer o processo ao contrário. Eu já criei aqui dentro da minha rota de login, eu estou criando o token e mandando para o usuário guardar. Agora eu preciso retornar e verificar se esse token ele é válido. Quando o usuário me retornar, eu preciso verificar se esse token é válido. Então eu preciso pegar meu secret. Lembra que eu falei para guardar o secret? Então eu tenho meu JWT secret, o meu está bem guardado, está em process.env.jwt secret. Beleza, já deixa ele aqui que a gente vai utilizar. Agora, eu vou criar uma const aqui, chamado auth, beleza? E aqui dentro, esse auth, ele é um middleware. E um middleware, ele tem uma característica aqui dentro
do Express. O Middle dentro do Express, lembra que isso aqui, ó, é Express, tá? A gente já tá utilizando o Express. Lembra que as rotas tem o REC, o RES? O Middle, ele tem o REC, o RES e o Next. Então, aqui dentro do Middle, esse alpha aqui vai ser nosso Middle. Eu tenho acesso ao REC e RES, igual eu tenho aqui nas minhas rotas, ó. Só que o Middle vai ter o Next também. O que é esse Next? Esse Next, basicamente, é o seguinte. Lembra que eu te falei que o Middle ele fica no meio do caminho? O usuário veio aqui e acessou. Antes de eu ir lá no banco de dados, eu passo pelo meu Middle. O Next é basicamente o pull. Pode continuar. Se eu não chamar meu Next, ele não vai continuar o processo. Ele vai parar ali e vai retornar e falar, ó, negativo. Então, o Next é o quê? Cara, pode continuar o que você estava fazendo. Você está autorizado. Imagine que você está andando ali no aeroporto e para alguém e te fala, opa, pera, já vai tirar sua passagem. Ali vai acontecer duas coisas. Ou ele vai falar, opa, sua passagem válida, vai embora. Ou ele vai falar assim, não, pode continuar andando aí no aeroporto. Pode continuar, pode entrar no seu avião. Aqui é isso. Eu tenho minhas rotas privadas. Antes de ele executar o que está aqui dentro, ele vai passar pelo meu Middle. A gente já vai aprender como fazer isso. Mas o meu Middle vai executar, vai verificar, opa, e de duas uma. Ou ele vai te barrar, e aí você nem vai para a rota. Ou se não, ele vai falar assim, não, beleza, pode ir. Tá tudo ok. Então, para eu verificar se tá tudo ok ou não, eu preciso verificar o token do usuário. O token do usuário, ele vem pelo meu header. A gente vai mandar o token do usuário por aqui, ó. Ó, headers, tá vendo headers? Tá vendo? Headers. Inclusive, a gente tem essa parte de headers aqui, ó. A gente tem até esse alph. Tudo que eu colocar aqui em alph, ó, tem alph better, que é esse que a gente vai utilizar. Tem vários tipos de alph, o que a gente vai usar é o better token. O token do tipo better, tá bom? Tudo que eu coloco aqui, seja no alph ou seja no headers, ele vai chegar para mim aqui em rec.headers, tá bom? A gente vai ver isso na prática. Então, na verdade, vamos dar um console log em rec. Só no rec. Eu não sei se ele vai aparecer o header, mas enfim. Vou lá. Então, beleza. Eu tenho meu alpha aqui. Eu vou dar um export default nele. Daqui a pouco a gente termina ele, tá bom? Vou dar um export default em alpha. E agora que vem a mágica. Como que eu faço para, antes de ele ir para a rota privada, ele passar por aqui? Como que eu faço? Aqui no meu server, olha só que legal. Eu vou importar o meu alph. Importei o meu alph. Só isso. E aí, ó, o Express ele é muito inteligente. Só de eu colocar o alph aqui, ele entende que antes de qualquer rota privada, ele tem que passar aqui por dentro. Ou seja, eu tentei acessar uma rota aqui, ó, barra listar usuários. O que vai acontecer? Antes de ele entrar aqui, ele vai passar aqui dentro do alph. Rodolfo, mas que bruxaria é essa? Cara, a gente está usando uma biblioteca. E a biblioteca, ela é inteligente. Ela faz várias coisas por debaixo dos panos. Então, toda vez que eu tentar acessar, antes ele vai passar em alph. Quer ver, ó? Vamos na nossa tela de listar usuários. Vamos lá de novo em get listar usuários. Lembra que eu tinha colocado no console log? Olha só. Ele executou. Olha só. Todas as informações da nossa requisição, ó. Por exemplo, aqui na nossa requisição, que a gente não mandou nada, né? Mas eu quero procurar aqui, por exemplo, o header. Cadê? Aqui, ó. Authorization. Não veio. Porque eu não mandei nada. Eu vou mandar alguma informação ali. Mas veja, daqui a pouco a gente resolve isso. Calma aí. Mas veja que ele está rodando. Por que ele está rodando? Lembra que eu te falei do next? Eu não dei next. Se eu não der o next, ele não continua. Se eu quisesse que ele continuasse, eu precisava fazer isso aqui. Aí ele vai continuar. Vamos rodar de novo e agora eu vou mandar um token maluco. Qualquer token. Não é um token válido, mas eu vou enviar um token. Então aqui no get, aqui em alph, better. Peraí, eu vou colocar uma coisa mais fácil pra gente encontrar. Beleza, eu vou acessar de novo minha rota. Ó, perceba que agora ele foi até o final e mostrou os usuários. Por que ele fez isso? Porque eu coloquei o meu next. Enquanto ele não encontrar esse next, ele não vai pra frente. E se eu não colocar o next, ele trava, que nem vocês viram. E olha só que interessante, eu coloquei aqui o abacate, né? Opa, daqui a pouco tem reunião. Eu tenho uma empresa de apps e daqui a pouco a gente vai fazer uma reunião com o cliente pra gente fechar mais um aplicativo. Olha só que legal. Aqui, ó, tá vendo? Dentro de header, ó, aqui dentro, ó, ele tem esse campo authorization better. Ele coloca esse nome better e coloca o nome do token. Então, é aqui que a gente vai pegar o nosso token para a gente fazer a validação se ele está certo ou não. Beleza? Vamos pegar um token. Ó.
Esse token ele já está expirado, lembra que a gente colocou 1 minuto? Ele já está expirado, mas vamos usar só para teste. Então, ó, se eu der um send, tá aqui o nosso token maluco. Então, nosso token está dentro de authorization. Authorization. hack.header.authorization. Então, vamos lá pegar nosso token para a gente poder desencriptar ele, para a gente poder ver se ele está tudo certinho. Então, eu vou criar aqui uma variável const token é igual a... Vamos fazer o seguinte, eu vou lá em hack, ó, o hack tá chegando aqui, que a gente acabou de dar o console log, ó. hack.header.authorization. Só que temos um detalhezinho aqui. Quer ver, ó? Vamos dar um console log nesse cara. hack.header.authorization. Vamos dar um console log nesse cara e vamos mandar de novo. Vamos lá, vamos aprender bem devagarinho para você não se perder. Olha, ele tá dando um defined, ele não tá indo. Então, normalmente, a gente faz isso aqui, ó. Então, esse dado vai vir de hack.headers.authorization. Deixa eu copiar aqui, ó. Authorization. Então, aqui dentro está o meu token. Inclusive, já pode até fazer uma validação, ó. Se por acaso não vier token, não tiver nada, eu já respondo para o usuário, ó. Já dou um return aqui, ó. res.status 401. Não autorizado, .json, manda uma mensagem para ele dizendo assim, ó, acesso negado. Perfeito? Então, o usuário nem mandou o token, eu já dou acesso negado para o usuário. Só um detalhe do nosso token, deixa eu dar um console log só para vocês enxergarem um detalhe que a gente vai ter que mexer agora. Se você ver o token que está chegando aqui em hack headers authorization, quer ver, ó? Vou dar um send aqui. Ó, ele vem o token inteiro, que é esta parte aqui, mais um espacinho e better. Mas eu não preciso desse espacinho e better, então a gente precisa arrancar ele. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer a verificação do token agora. Eu já vou colocar o meu try catch aqui, certo? Aqui no catch, a gente já pode dar um return para ele de, cara, se deu algum erro na hora de eu fazer a verificação do meu token, eu já retorno que, cara, sem chance. Status 401, não autorizado, .json, e aí eu já escrevo uma mensagem para ele, uma mensagem dizendo assim, ó, token inválido, tá certo? Beleza. Agora a gente vai fazer a verificação do token em si. Se o token chegou bonitinho, certinho, a gente precisa verificar se esse token ele é válido. Então eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de decoded, que é o token decodificado, a gente vai guardar aqui dentro. E para eu decodificar o token, eu vou pegar meu JWT, tá certo? Dentro do JWT, a gente tem o decoded, o sign-in e o verify. Nesse caso, eu vou fazer uma verificação. Se você clicar aqui dentro do método verify, você vai ver que ele espera duas informações. Ele espera o token, tá certo? Sem o better, a gente vai tirar o better agora, e aquele espacinho. E ele também espera o JWT, o secret. Aquele secret, nosso secret. Então aqui dentro eu preciso colocar meu token. O meu token tá ali, mas eu não posso colocar ele assim porque ele tá com o better na frente. Então o que a gente faz? Eu vou dar um replace nele. Então eu vou pegar um token.replace e aí eu vou fazer o seguinte. Vou falar para ele, ó, procura um better, espaço, ó, better, espaço, ó. Ó, procura aqui dentro do token um better, espaço, e substitui por nada, espaço nenhum. Então, aqui no método replace, ele não está mostrando. Mas esse método aqui é do JavaScript. Então, ele vai pegar uma string e vai substituir o better, espaço, por nada. E aqui dentro do verify, primeiro eu coloco o token e depois o secret. Então, aqui está o token, já do jeito que eu quero. E agora eu coloco o JWT secret, tá certo? E se tudo deu certo, eu vou ter algumas informações aqui dentro do decoded que eu quero mostrar para vocês. O que tem aqui dentro do decoded. Tá bom? Primeiro eu vou mandar um token errado, ó, um token aleatório, e ó, token inválido. Não foi. Agora eu vou logar, vamos logar bonitinho, com usuário e senha certinho, vamos pegar o token, lembrando que esse token ele dura só 1 minuto, então vamos ter que ser rápidos. Vou dar um send. Agora sim, ó, ele listou os usuários bonitinhos, ó. Listou aqui nossos usuários certinho. Combinado? Ok? E olha só que interessante, ele trouxe algumas informações dentro do meu token. A primeira informação é o ID do usuário. Lembra que lá na hora que a gente criou o nosso token, aqui na rota pública, olha só, na hora que eu criei o token, eu coloquei o ID do usuário aqui dentro, e tá o ID. Poderia ter colocado o nome e outras coisas, a hora que eu ia decodificar o token, eu ia conseguir pegar. Ele também tem duas outras informações. A data que o token foi criado e a data de inspiração, que o token vai expirar. Rodolfo, mas que número é esse? Isso aqui é data no formato Unix Timestamp. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma forma da gente colocar datas, tá vendo? É uma forma da gente colocar datas com esses números malucos, né?
Então, eu vou colocar aqui, ó, aquele número lá, se eu converter, ele vai falar que foi dia 18 de julho, às 4h13. E é a data de criação. E a data de inspiração, que o token vai inspirar, vou converter, e você pode perceber que é 1 minuto depois, bom? Então, tá nesse formato, o Unix Timestamp, ali o meu token, mas o importante é que o token foi validado, e aí quando o token é validado, eu posso chamar o meu next, tá certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Cadê? Opa, peraí, cadê o alf? Aqui, ó. Aí no final do alf, eu posso chamar o meu next. E aí ele continua a rolar a minha aplicação. Perfeito? Perfeito? Aqui eu chamo o meu next. E aí, eu posso também pegar essas informações que eu decodifiquei e colocar dentro da minha requisição. Então, eu posso pegar o meu REC. Dentro do meu REC, eu posso criar um novo objeto. Eu vou, por exemplo, criar um user ID. E dentro dele, eu posso colocar o decoded.id que está aqui dentro, tá bom? Agora, eu estou colocando dentro da minha requisição. Então, o que está acontecendo? Lembrando que isso aqui é o middleware. Então, primeiro ele passa aqui dentro do auth e depois ele vai para a minha private, aqui dentro do private. Então, aqui dentro do private, eu consigo pegar a informação dentro do REC, vai estar a informação que eu estou colocando lá, tá bom? Nesse caso eu não vou usar, mas em outros casos a gente usa e usa muito, beleza? Tinha mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. O token, ó, tinha dado certo. Agora, ó, token inválido. Por quê? Porque o token já venceu. Aí o usuário precisa logar de novo. Pegar um token, vai aqui, coloca. Claro que eu coloquei not found. O que eu coloquei de errado? Tá. Não é listar usuários, tá certo. Coloquei alguma coisa errada aqui. Cannot set headers after. Fiz alguma cagadinha aqui. Não sei se é essa parte aqui, deixa eu ver. Tá, ó, tem 2 next aqui, ó. Não precisa, Rodolfo. Eu já tinha colocado o next ali embaixo, eu não tinha visto. Não precisa colocar aqui, certo? Salvar aqui, vamos rodar. Agora foi. Não pode ter 2 next, certo? Já tirei. Por quê? Se ele tá rodando aqui, se ele passar pelo cat, significa que não deu erro. Então, o next pode ficar aqui no final, mas aqui eu acho que é melhor, certo? Então, ó, funcionou, já tá inválido. Então, é muito chato, né? De 1 em 1 minuto o usuário ter que logar. Então, muda aqui, ó, por exemplo, para 1 dia, 7 dias, aí vai ficar a seu critério. Olha, faltou só 2 detalhezinhos aqui. Primeiro detalhe, você quer conteúdos de programação avançada? A gente tem o canal Dev Club Pro. O link tá aqui embaixo. Lá a gente só vai postar conteúdos mais avançados, se é o que você quer. Lá é o seu canal. Aqui a gente vai postar conteúdos mais para quem tá começando, indo pro nível intermediário. E para finalizar, a gente vai fazer na próxima aula do canal o front-end. Falta o front-end. Então eu tô te esperando no próximo vídeo do canal. E antes disso, tem mais 2 vídeos legais para você aqui.